carreira de hoje você vai destravar a sua comunicação. Vai entender como desenvolver essa competência. Vai compreender como falar bem e sem medo. Para isso, nós convidamos uma especialista no assunto, a Cida Stier, que é fonoaudióloga e trabalha com profissionais da voz, locutores, cantores, apresentadores e com não profissionais da voz também, assim como eu e você que queremos nos comunicar bem para transmitir ao mundo a nossa mensagem. Para começar esta conversa, então, eu gostaria de lançar a seguinte pergunta: como os nossos pensamentos interferem na nossa comunicação? A comunicação expressa o tempo todo aquilo que nós estamos pensando. De alguma forma, às vezes não pela palavra, mas sim pelo corpo, mas sempre a nossa comunicação mostra quem nós somos e aquilo que nós pensamos. Portanto, uma pessoa, quando ela é mais extrovertida e ela vê o mundo de uma forma mais leve, ela tende a trazer essas características para a sua forma de falar, pela postura corporal, pela forma de se movimentar, pela forma de utilizar a voz. Isso tudo revela características que batem com a personalidade e com o jeito dela ser. Assim como uma pessoa mais séria, mais reservada, vai trazer esse jeito também para o seu posicionamento. E são os diferentes jeitos de ser que compõem esse universo maravilhoso da comunicação. E por isso, muitas vezes, é difícil nos relacionarmos, porque nós não entendemos o jeito que o outro vê a vida, o jeito que ele pensa. E aí, muitas vezes, corremos o risco de bater de frente com o nosso jeito de ser. Na comunicação, nós podemos sempre trabalhar com a capacidade de entender o outro, de pensar algo, mas não julgar, prejulgar o outro. Dessa forma, nós estabelecemos uma comunicação mais harmoniosa e mais equilibrada, fazendo com que os pensamentos possam sim ser mostrados em todas as suas dimensões para que o outro nos compreenda e também haja de acordo. Como é possível imprimir uma marca pessoal positiva a partir da nossa comunicação? Sempre pela autopercepção. Quando nós nos percebemos, nós somos capazes de identificar quais são as características na comunicação que são positivas e as que são negativas. Quanto mais nós formos trabalhando com os aspectos que podem ser melhorados, como por exemplo, uma adequação da voz, adequação da postura, adequação da dicção, esses elementos acabam muitas vezes fazendo com que a pessoa não fale bem. E a desenvoltura na fala precisa de todos esses elementos muito conectados. Se você vai falar alguma coisa e tem dificuldade de achar o que você quer falar, isso acaba fazendo com que a sua comunicação não seja um ponto forte na sua vida. Mas quando você vai trabalhando e observando como que as pessoas que falam muito bem fazem, e quando você diz, nossa, mas eu também aqui eu falo muito bem, e vai somando todos esses elementos, se observando, até chegar num determinado ponto que você decide, eu quero sim ter uma comunicação exemplar para que ela se torne uma marca positiva na minha vida. E é isso que eu desejo para você, sempre. Boa parte dos problemas que acontecem dentro das empresas e até mesmo no contexto familiar são ocasionados por falhas ou faltas de comunicação. Como podemos fazer então para evitar que conflitos surjam a partir de erros na comunicação? A comunicação, ela é muito poderosa e está envolvida em todos os nossos contextos de vida. Portanto, saber se comunicar faz com que a vida se torne melhor, mais prazerosa, mais agradável, e os relacionamentos também. Portanto, o primeiro ponto a ser considerado para evitar problemas com a comunicação é ter um bom senso de adequação. Aquilo que eu penso, eu devo falar neste momento? Muita gente me diz, ai Cida, mas eu sou muito transparente.
eu vejo isso com cautela. É lógico que nós temos que ter autenticidade e termos a capacidade de falar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós somos. O grande problema é falar na hora errada e do jeito errado. Portanto, para que não se tenha erros e problemas no relacionamento, é preciso ter adequação. E essa adequação vai no falar e no ouvir. Muita gente não sabe ouvir, não consegue ouvir determinadas coisas porque já incomoda, já vai fazendo a outra pessoa parar de falar. Ouve, recebe aquilo e será que isso faz sentido? Não preciso retrucar, não preciso falar na hora. Sempre trazer da emoção para a razão, para que dentro de uma perspectiva mais equilibrada nós possamos conversar de uma maneira saudável. Nós devemos expor o que nós sentimos, mas nunca de uma forma impulsiva, porque muitos relacionamentos se encerram e muitos empregos também acabam, indo para o espaço pela falta dessa capacidade de adequação, porque falou na hora errada, falou uma coisa que não poderia ter falado, que não era bem aquilo, mas a emoção não deixou perceber que não era bem aquilo, e depois, quando a mente já trouxe um equilíbrio maior à situação, teria sido muito mais fácil falar e ser compreendido sem problema nenhum. O diferencial de quem se comunica bem é saber usar as palavras, saber falar na hora certa, saber ouvir e saber deixar de falar quando realmente aquilo não vai ajudar em nada. E é um desafio diário, porque muitas são as situações em que nós temos a oportunidade de errar. Mas se nós trabalharmos com consciência, nós temos a possibilidade de acertar. Sabemos que na comunicação, 55% da compreensão da mensagem está relacionada aos gestos e à fisionomia e 38% ao nosso tom de voz. Ou seja, mais importante do que o que falamos é como nós falamos. Então, como usar a linguagem não verbal a nosso favor e controlar também o nosso tom de voz para transmitirmos com clareza as nossas ideias? É o caminho da autopercepção. Quanto mais você se dá conta da forma como seu corpo se posiciona diante daquilo que você pensa, mais você se torna uma pessoa coerente na comunicação. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, deve vir para o corpo em harmonia com o que está lá em cima. Ou seja, aquilo que nós estamos sentindo e pensando, nós temos que mostrar, e especialmente da maneira adequada. Se você vai entrar numa reunião e está lá com o coração acelerado por alguma coisa que aconteceu antes, está irritado, está nervoso, você vai chegar nessa reunião, seu corpo vai mostrar isso. Aí não é uma coisa interessante, porque você está comunicando algo que você está sentindo e pensando sobre algo que aconteceu lá atrás, não sobre aquele momento que você está vivenciando. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos vivendo e como nós nos sentimos em relação a isso. Estar no momento presente é aumentar esse nível de consciência. O grande problema na comunicação é nós não nos darmos conta que muitas vezes o nosso corpo, a nossa voz vão mostrando coisas que não são adequadas ao momento. São sentimentos de situações que nós vivenciamos antes e que acabam impactando na que nós estamos vivendo num determinado momento. Limpar o corpo, limpar as sensações no seguinte sentido: dá uma virada na chave. Vou entrar numa reunião, vou começar meu dia, vou me relacionar com pessoas. Todo mundo tem problema. Cara boa, cara de paz, para que você possa também se relacionar de uma maneira positiva com todos. Isso não significa que a gente tem que ter excesso de simpatia, não é isso. Mas é não trazer uma emoção que não faça parte de um determinado momento. E se a emoção for muito forte e impactar de forma negativa uma situação profissional, por exemplo, é bem importante ter o autocontrole.
Quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos todas essas mensagens que o nosso corpo, a nossa voz emitem e mais nós conseguimos trabalhar para achar o equilíbrio disso. Como fazer uma apresentação sem se deixar vencer pelo medo, mas se comunicando de uma forma que encante o público? Com autenticidade. Uma apresentação requer um bom preparo. Sentir medo não é um fator que deve ser impeditivo para alguém falar bem. Eu costumo dizer, se você está sentindo medo, mas você tem uma apresentação para fazer, vai com o medo mesmo, porque no decorrer ele vai te mostrando que ele é muito menor do que você. Mas o preparo vai te garantir que você tenha a autoconfiança necessária para estar diante de uma plateia. E como encantar as pessoas está muito relacionado ao fato de você mostrar quem você é. Se você quer ali fazer com que as pessoas achem que está tudo certo, que não tem nada errado, que você está com o controle da situação, você deixa de mostrar uma coisa que essencialmente é importante, a vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis, nós somos seres que podemos errar. Não que a gente queira errar, mas isso pode acontecer. E entrar numa apresentação em público achando que vai ser tudo perfeito, que está tudo sob controle, é criar uma pressão desnecessária para que uma apresentação flua com naturalidade. Ter o preparo, preparar um assunto para aquele público que vai lhe ouvir, faz com que você consiga estabelecer uma relação. Comunicação é conexão. E quanto mais você se sente livre para mostrar quem você é, mais fácil fica fazer uma apresentação com medo ou sem medo. Quais são os cuidados que os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho devem ter? Devem ter muitos cuidados, especialmente no que se refere a perceber quando alguma coisa está errada. As atividades que utilizam a voz são inúmeras, desde um cantor, um ator, um vendedor, um político, um advogado, um repórter de televisão, um locutor de rádio, enfim. Cada um desses profissionais tem uma necessidade de uso da voz. Quanto mais a voz é utilizada em situação extensa, por mais tempo e intensa, em lugar barulhento, mais risco ela corre. Portanto, um bom condicionamento vocal, ter um preparo, a fonoaudiologia trabalha exatamente com essa preparação desses profissionais, dando a técnica correta para que ele potencialize o melhor da sua voz e a use de forma correta. Mas o cuidado principal é, numa determinada situação, ficou com a voz rouca, identificar rapidamente, aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu observar o que é. Uma voz, até mesmo não sendo profissional, esse é um cuidado extremamente importante. Se a voz apresentar rouquidão, ela deve passar por uma avaliação. Deve fazer uma avaliação com um otorrinolaringologista, fazendo um exame que se chama videolaringoscopia, que vai olhar as cordas vocais e vai ver se está tudo bem. A partir daí, esse profissional tem mais segurança para atuar sem correr riscos. É muito comum, principalmente na área dos professores, pessoas que têm um uso mais intenso da voz, conviver com uma rouquidão, que é um problema de fácil solução no primeiro momento, mas que lá na frente acaba trazendo consequências mais graves, até mesmo tirando o professor de sala de aula. Todo cuidado com a voz, porque ela está o tempo todo presente na nossa vida e tem muito valor. Cida, que sugestões você daria para treinar a competência da comunicação, a fim de que, ao surgir uma oportunidade importante de se expor, como em um processo seletivo, a pessoa esteja preparada para performar bem? É cuidar da comunicação
no dia a dia. Quanto mais você se mantém conectada com a forma de falar, buscando sempre falar com desenvoltura, falar corretamente, mais você se prepara para situações específicas de maior impacto na sua vida. O grande problema é que muita gente não presta atenção na própria comunicação. Fala mal sem perceber, poderia falar com mais clareza na dicção, mais clareza na voz, com melhor postura, mas no entanto não percebe nada disso. E quando chega uma grande oportunidade na vida de mostrar o que sabe, mostrar o que faz, vai pela metade, porque a comunicação entra como um ruído, algo negativo que fica em evidência ao invés de todas as outras competências que devem ser mostradas. O preparo começa em se auto-observar, ter sempre em mente a importância do gravar a própria voz, do falar na frente do espelho para ver como que é a sua desenvoltura, a sua expressão, a sua expressividade. É importante também ter o hábito de ler em voz alta, de falar sobre o que você leu, de estruturar o raciocínio com clareza. São elementos que vão ajudando muito a criar uma intimidade maior com a forma de falar e corrigir também aqueles detalhes que precisam ser ajustados. O que não dá é para achar que a comunicação é algo que não se muda, muito pelo contrário, a comunicação pode melhorar sempre. Estamos chegando então ao final de mais um Conexão e Carreira e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado muito nesse processo de autorreflexão, autoconhecimento, para que a sua fala, a sua comunicação seja eficaz, objetiva, assertiva, clara. Muito obrigada, Cida, pelas suas contribuições. Eu convido você, telespectador, a acessar o meu Instagram e conhecer mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Está aqui no nosso rodapé, @coachjosianefirmo. Também no meu canal do YouTube você encontra todas as edições do Conexão e Carreira. É Josiane Firmo, Conexão e Carreira lá no YouTube. Você acessa e confere todos esses conteúdos de alto valor. A gente se vê numa próxima edição. Vamos juntos então, rumo ao sucesso sempre. Até lá! Qual o seu objetivo para 2020? Passar para uma grande universidade? O Curso Margel vem com tudo na preparação para os vestibulares e irá lhe ajudar a conquistar essa vaga. Professores altamente capacitados e com anos de experiência em vestibulares. Prepare-se para o Enem, noite ou sábados. Vestibular do IFE, extensivo e intensivo. Segunda fase gratuita. UERJ, Medicina, isolado de redação. A melhor direção para quem procura a aprovação. Curso Margel. Realizarte Design. Móveis planejados, modulados e convencionais. Decorações em geral para sua casa e escritório. Cortinas e persianas, tapetes, papel de parede, estofados, colchões e adornos. Em Campos, Rua Barão de Miracema, 298, Centro. Telefone 2726-4138. Acesse o Instagram Realizarte Design. Realizarte Design. Decoração com estilo e personalidade.